Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Há cerca de 10 anos, quando eu tinha 12 anos, minha família decidiu fazer uma viagem para o leste do país para visitar alguns parentes. Meu tio e minha tia nos convidaram para ficar na casa deles, pois era uma casa grande e como os filhos já haviam se mudado, moravam apenas os dois. A casa, que ficava em um bairro pequeno e agradável, tinha um quintal com um bosque. Assim que chegamos, percebi que havia 2 quartos disponíveis. Meus pais ficaram com o maior e eu fiquei com o menor. No primeiro dia, passeamos pela cidade e encontramos outros familiares. Na noite seguinte, voltamos para a casa do meu tio e da minha tia, onde eles organizaram um jantar e convidaram alguns amigos e parentes. Quando percebi que seria o único jovem no jantar, fiquei aliviado ao saber que poderia ficar em casa, jogando meu Xbox. Preferia isso a ficar entediado com um grupo de adultos. No meu quarto havia uma TV, o que tornou tudo ainda mais divertido. Assim que todos saíram, comecei a jogar Call of Duty. Cerca de 20 minutos depois, ouvi o som de uma porta de carro se fechando, vindo da direção da garagem. Curioso, fui até a janela do meu quarto no segundo andar e olhei para fora. O sol estava se pondo, o que dificultava um pouco a visão. Mas consegui enxergar um carro estacionado na rua, entre a casa dos meus tios e a dos vizinhos. Vi um homem saindo do carro e caminhando em direção à garagem. Eu não o reconheci, mas imaginei que pudesse ser algum vendedor porta a porta. Não tinha intenção de abrir a porta, então continuei observando. Quando ele chegou à porta da frente, algo estranho aconteceu. Em vez de bater, ele apenas olhou para dentro da casa e depois começou a caminhar pela lateral em direção aos fundos. Naquele momento, senti um calafrio. Por que ele estaria indo para o quintal? O único detalhe que consegui perceber sobre ele foi que usava uma jaqueta preta, jeans e um boné de beisebol camuflado. Decidi sair do quarto e fui até o banheiro do outro lado do corredor, que tinha uma pequena janela com vista para o quintal. Espiei lá fora, procurando pelo homem, e o vi se aproximando da porta dos fundos. Ele tentou a maçaneta e, para minha surpresa, a porta estava destrancada, e ele entrou na casa. Fiquei em choque por alguns segundos, incapaz de acreditar que isso estava acontecendo. Logo depois comecei a ouvir os sons do homem se movendo lá embaixo. Eu não tinha celular na época e o único telefone que eu conhecia ficava no andar de baixo. Aterrorizado, corri de volta para o meu quarto e me escondi debaixo da cama, torcendo para que o homem não subisse. No entanto, ouvi seus passos subindo as escadas, o que me apavorou ainda mais. Ele começou a abrir as portas dos quartos, uma por uma. Quando ele abriu a porta do meu quarto, prendi a respiração. Para meu alívio, ele rapidamente fechou a porta novamente, mas não consegui saber se ele ainda estava no quarto ou se tinha saído. Então, ouvi a porta do quarto do meu tio se abrir e, após algum tempo, ele começou a descer as escadas novamente. Continuei escondido debaixo da cama, esperando que ele não voltasse, mas, para meu horror, ouvi os passos subindo as escadas mais uma vez, e eles pararam bem na frente da porta do meu quarto. Em um dos momentos mais assustadores da minha vida, ouvi a voz do homem do outro lado da porta dizendo: "Eu sei que você está aí debaixo da cama. Saia." Sua voz era assustadora, mas eu estava paralisado de medo e não me mexi. Foi então que ouvi outra voz vinda do andar de baixo gritando: "Ei, o que está acontecendo aqui?" O homem que estava no andar de cima correu em direção às escadas e desceu. Fiquei imóvel, ouvindo os gritos vindo de baixo, até que o segundo homem gritou que tinha chamado a polícia. Cerca de 10 minutos depois, ainda tremendo debaixo da cama, ouvi as sirenes e a polícia entrou na casa. Um policial veio falar comigo e eu contei o que havia acontecido. O invasor havia fugido, mas o segundo homem, que era o vizinho, ficou para ajudar. Mais tarde, meus pais chegaram e me contaram que o vizinho viu o homem suspeito entrando na casa e decidiu investigar. Quando percebeu que o homem tinha invadido a casa, ele gritou para assustá-lo. Descobrimos que o invasor era um ex-funcionário do meu tio, que havia sido demitido cerca de 1 ano antes. Foi realmente um milagre que o vizinho tenha entrado na casa quando o fez,
pois ele possivelmente salvou minha vida. No outono de 2018, eu estava começando meu primeiro ano de faculdade. Depois de passar os 2 primeiros anos morando nos dormitórios do campus, decidi alugar uma casa com alguns amigos. Nós estudávamos em uma universidade grande e antiga, e a casa que encontramos estava um pouco degradada e bem velha, mas era próxima ao campus e tinha um aluguel acessível, o que nos deixou mais do que satisfeitos em alugá-la. No total, seríamos 4 morando na casa. Quando nos mudamos, levamos alguns móveis e voltamos para nossas casas para as férias de julho. Quando agosto chegou, fui o primeiro a retornar para a casa, já que as aulas estavam para começar, enquanto os outros se mudariam na semana seguinte. Levei o restante das minhas coisas e passei os primeiros dias sozinho na casa, aproveitando o espaço todo para mim. A casa tinha 2 andares e um porão. No geral, era uma típica casa de estudantes, velha e meio decadente. Na primeira noite, estava muito cansado para fazer qualquer coisa e acabei indo direto para a cama. No dia seguinte, passei a maior parte do tempo jogando videogame, mas à noite decidi dar uma volta pela casa para ver se estava tudo em ordem, já que nenhum de nós havia estado lá por alguns meses. Subi para o andar de cima, depois desci para o porão. O porão era inacabado e não tínhamos planos de usá-lo para nada. Ele mal tinha iluminação e, no geral, não era um espaço muito habitável. Quando cheguei lá, acendi a luz e vi algo se movendo a cerca de 6 metros de distância. Não consegui ver bem o que era e fiquei com medo de que pudesse ser um rato. Peguei meu celular e usei a lanterna para olhar ao redor. Andei devagar por todo o porão, mas não vi nada. Quando me aproximei da parede ao lado da escada, ouvi o som de algo caindo. Olhei e vi que uma caixa vazia havia caído. Era uma caixa grande e eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Um arrepio subiu pela minha espinha e, sem hesitar, corri de volta para as escadas e subi correndo. Quando cheguei lá em cima, fechei a porta e fiquei parado, sem saber o que fazer. Disse a mim mesmo que, com 20 anos, não deveria ter medo disso. Eu não sabia se havia algum tipo de animal lá embaixo ou, pior ainda, uma pessoa. Decidi mandar uma mensagem para meus amigos que também moravam na casa para contar o que tinha acontecido. Enquanto pegava o celular, ouvi o som de uma mulher gritando vindo do andar de baixo. Era um grito perturbador que me deixou aterrorizado. Corri escada acima até o meu quarto, onde imediatamente chamei a polícia. Expliquei o que tinha visto e ouvido, e eles disseram que enviariam uma viatura imediatamente. Tranquei a porta do meu quarto e fiquei sentado na cama, tentando me acalmar. Enquanto esperava, ouvi uma porta abrir no andar de baixo e logo depois outra porta bater violentamente. Lentamente saí do meu quarto para ver se havia algo lá embaixo, mas não vi nada. A polícia chegou alguns minutos depois. Eles entraram e revistaram toda a casa, mas não encontraram ninguém. Presumimos que quem quer que fosse já tinha ido embora. Mas a ideia de que eu havia passado um dia inteiro morando na casa, com alguém possivelmente vivendo no porão, ainda me assusta. Nunca descobrimos quem era aquela pessoa ou como ela entrou na casa. Essa história aconteceu em dezembro do ano passado. Meus pais levaram minhas irmãs para a casa da minha tia, que fica a cerca de 30 minutos da nossa casa. Eu não quis ir, então meus pais me deixaram em casa sozinho com o nosso cachorro. Eram por volta das 20h30, sendo inverno, já estava escuro como breu. Eu estava no meu quarto jogando na TV, quando ouvi um barulho estranho. Isso era incomum, mas, sendo um garoto de 15 anos, decidi ignorar. Alguns minutos depois, ouvi outro barulho, mas dessa vez parecia mais próximo. Resolvi pausar o jogo e investigar. Fiz uma varredura completa pela casa, mas não encontrei nada, o que me deixou um pouco assustado. Sem ter muito o que fazer, voltei para o meu quarto e continuei jogando. Algum tempo depois, já perto das 22h20, meu cachorro veio até mim todo agitado, pulando de um lado para o outro. Era o jeito dela avisar que precisava ir ao banheiro, o que significava que eu teria que levá-la para fora e depois trazê-la de volta quando terminasse. Mesmo um pouco receoso,
Levei o cachorro para os fundos da casa. Estava prestes a abrir a porta dos fundos quando, de repente, senti uma necessidade urgente de olhar pela janela primeiro. Cautelosamente abri as persianas apenas alguns centímetros e olhei. No início não vi nada, mas ao olhar para o fundo do quintal, senti meu sangue gelar. Lá estava um homem, aparentando uns 30 anos, com uma barba desgrenhada e cabelo longo e sujo, olhando diretamente para mim. Imediatamente peguei meu cachorro, tranquei a porta e corri escada acima. Entrei no banheiro e tranquei a porta. Em seguida, liguei para meus pais. Eles chegaram em casa em cerca de 20 minutos e a polícia foi chamada, mas nunca encontraram o homem. Até hoje me pergunto o que poderia ter acontecido se eu não tivesse olhado pela janela primeiro. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Eu estava sozinho em casa cuidando das minhas coisas quando ouvi meu irmãozinho começar a chorar. Naquela época, ele tinha um quarto no porão. Preocupado, desci as escadas para ver como ele estava e garantir que tudo estava bem. Quando entrei no quarto, vi que ele estava segurando a cabeça e me disse que alguém o havia tirado da cama. Antes que eu pudesse perguntar mais detalhes, me virei e vi um homem correndo pela porta e subindo as escadas. Não consegui identificar nenhum detalhe sobre ele, mas imediatamente corri para chamar a polícia. Felizmente, o homem já havia saído da nossa casa e a polícia chegou pouco tempo depois. Eles conversaram com meu irmão e comigo sobre o que havia acontecido e contamos a eles o que sabíamos. Alguns meses depois, fomos informados de que o homem havia sido capturado. Foi um grande alívio ouvir isso, mas então descobrimos alguns detalhes realmente assustadores. Ele havia sido pego enquanto espiava pela janela de outra casa. Quando a polícia revistou a casa dele, encontraram uma sala secreta repleta de imagens e gravações de câmeras de diversos cômodos, incluindo alguns da nossa própria casa. Era época de feriados e nessa época do ano minha família costumava ir para a casa da minha tia, já que sempre havia uma grande festa lá. Neste ano decidi que não iria, pois como um rapaz de 19 anos, só queria jogar jogos como FIFA e Counter-Strike. Meus pais relutantemente concordaram que eu poderia ficar e foram para a casa da minha tia. Eu imediatamente fui jogar Counter-Strike. Por volta de 2 da manhã, estava deitado na cama assistindo a vídeos no YouTube, quando ouvi uma batida na porta. Na verdade, foi mais como uma pancada forte. Levantei assustado, perguntando-me quem poderia ser. Fui até um quarto ao lado de onde eu podia espiar a porta, mas não vi ninguém na varanda da frente. Como sou um entusiasta de carros, imediatamente reconheci o carro estacionado. Ele estava com as luzes apagadas, mas no banco do motorista havia um homem, provavelmente na casa dos 40 anos, com um cavanhaque nojento, um boné de caminhoneiro e ao lado dele, no banco do passageiro, um rapaz que parecia ter uns 20 anos. Desde a batida na porta tive um mau pressentimento e agora me sentia ainda mais assustado. Fui imediatamente para o banheiro no primeiro andar e tranquei a porta. De repente ouvi o som de uma janela sendo quebrada. Queria chamar a polícia, mas havia deixado meu telefone no quarto, lá em cima. Lentamente e sem fazer barulho, subi as escadas até o quarto. Peguei meu telefone e quando estava saindo vi algo que me gelou o sangue. 2 pares de botas estavam visíveis na parte inferior da minha cômoda, onde havia uma abertura. Fingi que não vi nada e calmamente comecei a descer as escadas. Quando estava na metade do caminho, ouvi um estalo, o tipo de som que só pode ser feito ao fechar uma porta bem devagar. Assim que ouvi isso, corri o restante do caminho, saí de casa e chamei a polícia. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!